Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande loja do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Aleluia! O título da campanha é Deus resolve tudo. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Deus, Ele resolve tudo, mas tudo por meio da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Vamos ver, igreja, aleluia, por meio da fé, grandes obras que Deus fez na vida de grandes homens do passado. Aleluia, como diz o versículo 2, aleluia, da carta aos Hebreus, capítulo 11, porque pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Quando tudo já parecia estar perdido, Deus, Ele chegava e mudava a história de um homem e de uma mulher de Deus. E nos dias de hoje, igreja, não é diferente. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá da fé. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Então, no dia de hoje, aleluia, nós que buscamos a justiça de Deus, temos que também viver pela fé. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Ainda que a situação pareça estar tudo perdido, aleluia, ainda que tudo e todos estejam contra você, aleluia, mas Deus, Ele chega e mostra que Ele resolve tudo. Como não lembrar, aleluia, do primeiro homem desta terra, Adão, aleluia. Deus, Ele formou o homem do pó da terra e colocou ele para governar em um jardim. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Um jardim aonde não tinha espinho, não tinha cardos, aleluia, não tinha abrolhos e nem planta alguma que danificasse as árvores frutíferas. Aleluia, porque isto foi criado depois do pecado. Aleluia, mas como Adão, ele não foi capaz de cuidar do jardim e de cuidar da sua esposa, aleluia, ele foi expulso do jardim do Éden. Aleluia, tudo parecia estar perdido. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Tudo parecia estar perdido, porque talvez para Adão ele tinha essa visão de que ele foi expulso do jardim do Éden, aleluia, como um castigo de Deus. Mas na verdade ele foi expulso do jardim do Éden
expulsando Deus, aleluia, Adão do jardim do Éden, aleluia, e colocando querubins na entrada do jardim com espadas, para que ele não entrasse, aleluia. Deus, na verdade, estava impedindo que Adão se tornasse um pecador eterno, aleluia, dando a ele, ou seja, negando a ele a condição de ser remido, aleluia, porque como Adão ele comeu da árvore que foi dito para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora ele vindo a ser um pecador, se ele comesse da árvore da vida, ele seria um pecador eterno, aleluia, e ele não poderia ser remido, assim como são os anjos, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Mas para tudo Deus ele tem um jeito, aleluia. Deus ele expulsou o homem do jardim do Éden, e agora ele viveria do seu próprio suor, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas como ele não comeu da árvore da vida depois de ter pecado, agora ele tem a condição de ser remido, a condição de nascer de novo, quando o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, aleluia, dá-se um novo nascimento e a redenção, aleluia. Deus ele chegou e mostrou que ele resolve tudo. Quem não se lembra, aleluia, de Noé, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Noé, aleluia, estava no meio de um povo, aleluia, devastado pelo pecado, e Deus ele olhou lá de cima e ele intentou em seu coração a destruir toda a raça humana, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor, mas ele ainda salvou a Noé e a sua família, aleluia, e nós somos hoje descendentes de Noé, porque, aleluia, salvaram-se 8 pessoas da espécie humana, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor, e Deus mostrou mais uma vez que ele resolve tudo. Quem não se lembra do patriarca Abraão, o pai das nações, o pai da fé, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor, tinha sobre ele uma promessa: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, aleluia, e farei de ti uma grande nação, o pai das nações. Mas Abraão ele já era velho, aleluia, ele já era de idade, a sua mulher também já era de idade, e ainda por cima era estéril, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas Deus mais uma vez mostrou que ele resolve tudo, aleluia. Ele abriu a madre de Sarai, passando agora a se chamar Sara, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Quem não se lembra dos 3 jovens judeus, aleluia, que estava dentro da fornalha de fogo ardente, parecia tudo estar perdido para eles, aleluia, santo é o nome do Senhor, e aleluia, Nabucodonosor disse: ora, foi de propósito que fizeram isso? Aleluia, foi de propósito que não dobraram seus joelhos diante da minha estátua quando os instrumentos tocaram? Aleluia, eu vou mandar que os instrumentistas toquem de novo, aleluia, para que vocês dobrem os seus joelhos, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eles disseram: olha, é melhor não perder o seu tempo, aleluia, deixa os músicos quietos, deixa os músicos descansarem, porque nós já estamos decididos nesse negócio, nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante de uma estátua, aleluia, diante de um Deus falso, porque nós bem sabemos em quem temos crido, nós bem sabemos quem
nos tirou da terra do Egito, da terra da servidão, aleluia, e nos pôs em uma terra onde mana leite e mel. Nós bem sabemos, aleluia, o Deus que nos tirou de lá com um braço forte, aleluia, e somente diante deste Deus que nós dobramos os nossos joelhos, aleluia. Quantos estão dobrando, se encurvando diante de um falso Deus? Aleluia. Muitas vezes o falso Deus, ele não vem, aleluia, em forma de uma estátua, aleluia, porque o que mais pregamos dentro das igrejas evangélicas, aleluia, é a idolatria. E muitos acham que a idolatria é apenas se dobrarem diante de uma imagem de escultura, aleluia. Mas mal sabemos que nós aqui dentro estamos idolatrando muita coisa, aleluia. Se o pregador passa a revelação, a igreja enche. Isso é o que? Idolatria. Estamos idolatrando o pregador, aleluia. Idolatria, aleluia, tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Estamos colocando uma pessoa, uma criatura acima do Criador. Isto é idolatria. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Quando nos prostramos diante de uma televisão, aleluia, e perdemos o horário do culto, ou até deixamos de ir para o culto, estamos colocando uma programação de televisão acima do nosso Deus. Isso também é idolatria. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E aqueles 3 jovens disseram: olha, pode nos jogar dentro da fornalha de fogo ardente. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele é Deus. Se não quiser nos livrar, continua sendo Deus. Nós sabemos muito bem para onde iremos. Assim como disse Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Nós temos, aleluia, que ser igual a Enoque, andar com Deus. Aleluia. Porque quem anda com Deus, quando Deus ele tira desta terra, aleluia, bem sabemos para onde vamos. Vamos para mais perto de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. E aqueles 3 jovens foram jogados dentro da fornalha. Parecia tudo estar perdido. Aleluia. Mas Deus chegou e mostrou que Ele resolve tudo. Ele tirou aqueles jovens de dentro da fornalha sem nenhum arranhão, nem marca de fumaça eles tinham em seu corpo. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Quem não se lembra também do seu amigo Daniel, aleluia, que armaram uma cilada para ele e ele foi parar na cova dos leões. Para o rei Belsazar parecia tudo estar perdido, mas Daniel sabia muito bem a quem ele servia. Aleluia. Deus, ele não vai nos livrar da cova, mas ele vai nos dar livramento dentro da cova. Aleluia. A presença de Deus não quer dizer ausência de sofrimento em nossas vidas. Aleluia. Não é porque temos a presença de Deus, igreja, que não vamos passar por luta, não vamos passar por prova. Aleluia. Muito pelo contrário, a cada dia passamos por uma prova para no final sermos aprovados, porque o próprio Deus é aquele que complica. Aleluia. Depois ele explica porque complicou. Aleluia. No momento da prova nós não entendemos, mas Jesus disse: filhinhos, o que eu vos faço agora vós não entendeis, mas quando eu enviar o Espírito Santo vocês entenderão. Aleluia. Deus, ele não nos livra da prova, mas ele nos dá livramento dentro da prova, dentro da cova dos leões. Aleluia. Deus até permite que você entre até mesmo dentro do inferno.
Ele não permite que os leões toquem em você. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus muitas vezes permite, aleluia, que alguém toque em nós, que alguém nos calunie. Aleluia. Como muitas vezes, aleluia, a nação de Israel pecava diante do Senhor. E Deus, Ele permitia que os filisteus, os amorreus, os jebuseus, os fariseus, aleluia, e toda sorte de inimigos tocasse em Israel. Aleluia. Mas, aleluia, eles aproveitavam da permissão de Deus e colocavam um jugo sobre Israel acima da permissão de Deus. Assim também acontece em nossas vidas. Muitas vezes estamos lá embaixo, aleluia, e Deus permite que outras pessoas, aleluia, nos caluniem, nos humilhem, aleluia. Só que elas aproveitam da situação e fazem além do que Deus permite, aleluia. Mas Deus, Ele tem um juízo para todos, aleluia, e Ele chega trazendo justiça, e Ele chega mostrando que Ele pode tudo e resolve tudo, aleluia, santo é o nome do Senhor. Quando o rei Belsazar, ele foi, aleluia, pela manhã, ver Daniel na cova, dizendo: Daniel, porventura o teu Deus te livrou destes leões? Aleluia. Daniel, ele gritou lá de dentro: aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. E Deus mais uma vez mostrou que Ele resolve tudo. Quem não se lembra de Ana, que era frequentemente humilhada pela sua adversária Penina, porque ela não poderia dar, aleluia, alegria para o seu marido, ela não podia produzir um filho para ele, e muito ela se entristecia com isso. Mas Deus, Ele chegou na vida de Ana, mostrando que Ele resolve tudo. Deus, Ele abriu a madre de Ana, e agora aquela que era estéril foi mãe de Samuel. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. Eu não sei, igreja, o que você está pedindo, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é as tuas guerras, as tuas batalhas, mas hoje eu vim aqui para te dizer que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele resolve tudo, e Ele está aqui neste lugar para resolver o problema que muito tem afligido a sua vida. Quantos recebem esta palavra? Alavassou de Micaia Manchou, pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aquela mulher viúva, aleluia, que tinha acabado de perder o seu marido, e agora, aleluia, os credores vinham buscar os seus filhos para sanar a dívida deixada pelo marido daquela mulher. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. E agora parecia tudo estar perdido para ela, mas ela foi até o profeta Eliseu. Livro de 2 Reis 4 vai nos dizer que quando ela busca a ajuda do profeta Eliseu, Eliseu diz: mulher, aleluia, o que tenho eu contigo, ou o que tu queres que eu faça? Aleluia, declara-me o que tu tens na tua casa. Aleluia. E agora Eliseu vai dar uma receita que serve também para nós nos dias de hoje. Ele disse: vai buscar vasilhas, pede aos teus vizinhos vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, aleluia, entra no teu quarto e feche a porta sobre tu e os teus filhos.
e deita o azeite sobre as vasilhas. Aleluia! É exatamente o hino que louvamos aqui quando eu peguei o altar. Aleluia! Entra no teu quarto, dobre os teus joelhos, feche a porta e busca a presença do teu Deus. É assim que conseguimos a multiplicação do azeite. Aleluia! Muitos estão querendo, aleluia, a multiplicação do azeite aqui em cima do altar. Aleluia! Pulam, grita, aleluia! Mas a verdadeira multiplicação do azeite é no oculto, é dentro do teu quarto. Aleluia! Os discípulos disseram: Jesus, ensina-nos a orar. E ele disse: quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto com o teu pai. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Aleluia! Aqui está, igreja, a receita de termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Pare de contar o teu problema para A, para B, para o teu vizinho da direita, da esquerda. Pare de buscar ajuda até mesmo no pastor. Aleluia! Aleluia! Uma certa vez, aleluia, eu fui comentar algo com o pastor, aleluia, e eu disse: o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse: Jesus já deu a vida pelas suas ovelhas. É como quem dissesse: aleluia, essa responsabilidade é de Jesus, não é minha. Aleluia. Mas quando você busca a presença de Deus, aleluia, Ele, somente Ele é quem pode resolver tudo na tua vida. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Entra no teu quarto, dobre o teu joelho e busca a presença daquele que pode resolver o teu problema, daquele que pode derramar o azeite sobre a tua vida. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o bom pastor que deu a vida por mim e por você que está aqui nesta noite. Aleluia! Santo e exaltado é o nome do Senhor. Como não lembrar também da viúva de Naim, que ia enterrar o seu único filho? Aleluia! Para ela também parecia tudo estar perdido, porque ela tinha perdido o seu esposo e agora ela era viúva. E uma mulher viúva naquela época era uma mulher sem futuro algum, porque não poderia trabalhar. Ela vivia do resto das colheitas, aleluia, que os grandes agricultores deixavam, aleluia, dando uma ordem para os seus servos deixar algumas espigas, aleluia, na sua seara, que era para as viúvas e os órfãos. Aleluia, você vai ver isso, aleluia, na história de Ruth e Boaz. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Porque a mulher viúva, ela não poderia trabalhar, e muito menos adquirir um novo matrimônio. E ela via uma esperança de uma vida futura no seu filho, que agora crescia. Mas até a sua esperança já estava morta. Aleluia. O mundo aí fora tem um ditado que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia e está aqui em nosso meio. Aleluia, santo é o nome do Senhor. A nossa esperança ressuscitou, igreja, ao terceiro dia. A nossa esperança não morreu. Aleluia. Então tenha esperança que o teu cativeiro Deus vai mudar, que Deus ele vai te tirar deste cativeiro, que Deus ele vai chegar na tua vida e resolver tudo, porque Jesus ele chegou na vida daquela viúva de Naim e resolveu.
aleluia, a multidão que acompanhava Jesus, que vinha salmodiando, vinha cantando hinos e louvores, enquanto aquela multidão que acompanhava aquela viúva vinha chorando, aleluia, de tristeza, aquela mulher dizia: há pouco tempo eu enterrei o meu marido, e agora estou indo enterrar a minha última esperança, aleluia, eu sou agora uma mulher sem futuro, sem esperança nenhuma de um dia ter uma vida melhor, de um dia ter uma vida digna, aleluia. Mas aquelas duas caravanas se encontraram. A caravana da alegria se encontrou com a caravana da tristeza. E eu venho te perguntar nesta noite: em que grupo você está? Na caravana da alegria, que segue a Jesus, louvando a Ele mesmo na prova, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo na traição, mas segue a Jesus, louvando a Ele? Ou você está na caravana da tristeza, aleluia, que já está entregando seus pontos, que já está indo enterrar a sua última esperança? Aleluia, em que grupo você está? Se você está no segundo grupo, aleluia, que está indo enterrar os seus sonhos, que está indo enterrar a sua esperança, hoje a caravana da alegria se encontra contigo. Hoje Jesus, Ele se encontra contigo. Ele toca hoje na tua vida, que está, aleluia, tudo paralisado, e Ele diz para ti nesta noite: não chores, aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele se encontrou com aquela mulher, a multidão para, aleluia, quando Ele toca no esquife, aleluia. Mas eu creio que Jesus, Ele não tocou apenas no esquife, porque esquife significa caixão. Jesus, Ele não tocou simplesmente no esquife, mas Ele tocou também no defunto. Ele tocou na esperança daquela mulher que estava morta. Ele tocou nos sonhos daquela viúva que já estava morto e agora sendo enterrado. Ele toca também na minha e na tua vida nesta noite. Hoje Ele ressuscita os teus sonhos. Hoje Ele renova a tua fé. Quem pode receber, levante a tua mão. Levante a tua mão, porque eu estou profetizando agora na tua vida. Jesus, Ele chegou hoje. Ele toca na tua vida e diz: Satanás não vai enterrar os teus sonhos, nem tudo está perdido. A tua esperança hoje eu tiro de dentro da sepultura. Hoje eu renovo a tua vida espiritual, os teus sonhos. Hoje eu desenterro aquilo que parecia estar perdido na tua vida. Hoje eu restituo. Receba, porque é da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Quando Jesus toca no esquife, a multidão para. Jesus disse: não chores, porque eu venho trazendo a solução do teu problema. Aleluia. Não chores nesta noite. Aleluia. Ai, irmão, você não sabe o que eu estou passando, mas o nosso Deus, Ele sabe. Aleluia. Ele estava do teu lado no momento em que aconteceu. Aleluia. E Ele está aí do teu lado, te renovando. Ele está aí agora também do teu lado. Aleluia. De mãos estendidas, dizendo: segure minhas mãos, porque eu vou te levar.
sua mãe. Aleluia. E mais uma vez ele mostrou que resolve tudo. Aleluia. Mas agora vamos ver uma situação mais complicada, em que Jesus, o dono da vida, aleluia, em que a vida propriamente dita estava agonizando na cruz do Calvário, e parecia estar tudo perdido, aleluia. Talvez esta viúva que teve, aleluia, a vida do seu filho restaurada, estava lá também e dizia: mas como pode aquele que deu vida ao meu filho agora está morrendo e eu não posso fazer nada? Talvez Satanás, ele ria e dizia: está tudo perdido para o homem. Quem poderá, aleluia, remir agora o homem do pecado? Está tudo perdido, está tudo acabado. Aleluia. E agora não mais Jesus mostrou que Deus resolve tudo, mas o próprio Deus mostrou que Ele resolve tudo. Aleluia. Porque, aleluia, quando Jesus, ele inclinando a sua cabeça, disse: Pai, a Ti eu entrego meu espírito, e encurvou a sua cabeça, diz a palavra do Senhor em Mateus, no final do Evangelho de Mateus, Mateus 27, se não me falha a memória, aleluia, que a terra escureceu em plena tarde, em plenas 3 horas da tarde, o sol se escureceu, aleluia. O dia parecia trevas, aleluia. E nós de imediato não sabemos o que aconteceu, mas quando olhamos para os Salmos 18, nós vamos ver exatamente o que aconteceu. Aleluia. Porque Salmos 18 vai dizer que Jesus, ele clamou ao seu Pai, e o seu clamor foi ouvido desde o trono de Deus. Aleluia. E agora Deus, ele monta nas asas de um querubim e vem a socorro do seu filho, vem mostrar a Jesus que nem tudo está perdido e que Deus, ele resolve tudo. Aleluia. Quando Deus, ele chegou, aleluia, e a escuridão foi exatamente, aleluia, para que ninguém visse a presença de Deus que veio em socorro do seu filho. Aleluia. Por causa da presença de Deus, aleluia, o véu rasgou de alto a baixo, aleluia. O templo, aleluia, foi rachado no meio, aleluia. O altar foi rachado, porque a presença de Deus, aleluia, quando ela chega, ela vem para mudar a minha e a tua vida. E a presença do Todo-Poderoso já está neste lugar, aleluia, e veio exatamente para trabalhar, aleluia, naquilo que você mais tem dificuldade para realizar, para fazer ou para se libertar, aleluia. Deus, ele veio mostrar que ele resolve tudo, aleluia. Ele é o dono do poder, ele resolve tudo, aleluia. Deus, ele revigorou a força do seu filho Jesus, ainda na cruz do Calvário, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. E Jesus, aleluia, ele não ficou pendurado naquela cruz do Calvário, porque Deus veio ao seu socorro, Deus veio ao seu encontro e revigorou as suas forças, aleluia. E ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Ele ressuscitou para mostrar para mim e para ti que nem tudo está perdido, aleluia. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus, porque até aquele que está morto
se a